Olá, tudo bem com você? Como vai? Tranquilo? Vamos continuar nossa disciplina de Direito Administrativo 1, falando um pouquinho mais de servidor público e vamos conhecer agora as formas de provimento. Vimos na aula anterior que existem alguns tipos de provimento. Em relação à durabilidade, nós temos o provimento efetivo, aquele em caráter efetivo, a pessoa que passou no concurso público, que ou é estável ou vai ser vitalício. E também temos o tipo de provimento em comissão, aquele ingressante ao cargo público, que vai preencher o cargo público de forma sem estabilidade e podendo ser exonerado ad nutum, ou seja, a qualquer tempo pela autoridade que nomeou aquele servidor. Tranquilo? Uma outra forma de provimento, nós vimos, ele pode ser originário, quando não há nenhum vínculo prévio entre o servidor e a administração pública. Ele também pode ser derivado, e é isso que iremos estudar hoje nesta aula, nesta videoaula. Tranquilo? Primeiramente, começando aí pelo nosso provimento, forma de provimento originária, ou seja, aquela onde não há vínculo ali com o servidor, com a administração pública. Essa forma de provimento só existe um tipo aí, que é a nomeação. Tranquilo? A nomeação, lembra lá da minha camisa, eu colocar a um cargo público, a camisa minha é o cargo público, e eu vou, a administração pública, nomeá-lo para aquele cargo público, ou seja, vou pôr o seu nome. Vou pôr o nome da Janaína, o nome da Aline, aqui ó, está o nome da pessoa que vai preencher esse cargo público. Vimos na aula passada que tem depois a posse, a investidura, né? Mas a nomeação, então, é uma forma de provimento originária, porque não tem nenhuma prévia relação jurídica da pessoa, do servidor com o Estado. E depende, logicamente, do quê? De prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, com a exceção, lógica, da nomeação em cargo em comissão. Tranquilo? Então, por isso que a nomeação ela pode ser promovida em caráter efetivo, quando é a questão do provimento efetivo, concurso público de provas ou títulos, né? Ou ela pode ser também em comissão, quando se é nomeado para um cargo de confiança, que poderá ser exonerado aí ad nutum a qualquer tempo, beleza? Dando continuidade, nós temos agora as formas de provimento derivadas. Nessa forma de provimento, há uma prévia relação jurídica com aquele servidor e o Estado, ou seja, já existe uma relação jurídica, a pessoa já é um servidor público e ela vai ter alguns provimentos diferenciados. Começando aqui, ó, pela promoção. Promoção é quando o servidor público ele alcança outros níveis em sua carreira. É muito comum em municípios nós termos os planos de cargos e carreiras, né, os PCCS, é muito comum. Então ali a pessoa conseguir uma pós-graduação, ela pode subir de nível na carreira. Isso é promoção, é o seu desenvolvimento na sua própria carreira. E quem fixa isso é a própria legislação, beleza? Ou o Estatuto do Servidor, ou o próprio plano de cargos e carreiras do servidor público do ente respectivo, beleza? Mais uma forma de provimento derivada é a readaptação. Quando eu falo em readaptação, eu estou pensando naquele servidor que por um motivo de saúde, verificada em inspeção médica, ele não pode mais, ele tem uma limitação em continuar exercendo aquele cargo pelo qual ele foi nomeado e investido. Por exemplo, um motorista de caminhão que, por conta de um acidente, ficou deficiente parcialmente da visão, e aí ele é readaptado para uma função de escritório, de auxiliar de garagem. Então, veja bem, a pessoa ela entrou para um cargo público, só que ela sofreu uma limitação que a impede de continuar exercendo aquele cargo público.
aquela função, aquele cargo público. Entretanto, ela pode exercer outra. Aí eu vou readaptar, eu vou colocar a pessoa num outro cargo, desde que, lógico, se respeite, né, a habilitação exigida, o nível de escolaridade e equivalência de vencimentos. E, na hipótese de não existir cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga para ser readaptado e ali ser investido naquele outro cargo diferente do que ele entrou no serviço público. Então não é possível ser readaptado, por exemplo, eu passei para um concurso de advogado do município e aí eu simplesmente acabei tendo uma limitação para exercer aquela minha função, aquele meu cargo público, e aí eu vou ser readaptado para um cargo de engenheiro. Não é possível. Tem que ter ali uma equivalência do nível de escolaridade e habilitação exigida. Beleza? Uma outra forma de provimento aí que nós temos derivada é a reversão. A reversão é quando o servidor que estava aposentado por invalidez, ele vai retornar ao trabalho em razão da junta médica oficial declarar que aquela invalidez ela não está mais existindo, tranquilo? Naquele caso anterior que nós falamos da readaptação, é bom destacar que se a limitação for total, ele vai ser aposentado por invalidez, beleza? Ele não vai ser readaptado. E a reversão vem aqui no caso da pessoa que estava aposentada por invalidez, mas a junta médica percebeu o quê? Verificou que aquela limitação total já não existe mais e por isso haverá aí a reversão e o servidor voltará a trabalhar, perderá essa aposentadoria por invalidez, tranquilo? Só que tem algumas, e também pode ocorrer, lógico, no interesse da administração. Vamos supor, nesse caso da pandemia aí, alguns médicos que estejam aposentados, eles vão até o gestor municipal, da administração pública, e falam, eu quero voltar, né, eu quero requerer a reversão minha aqui, para ajudar nesse combate. Aí, o que tem que acontecer? Para essa hipótese de reversão no interesse da administração, é preciso que o servidor tenha solicitado a reversão, a aposentadoria tenha sido voluntária e não compulsória. Além disso, ter adquirido a estabilidade enquanto exerceu esse serviço público, esse cargo público, perdão. E além disso, a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação e bem como haja cargo vago para existir essa reversão no interesse da administração. Tranquilo? Também temos o aproveitamento. O aproveitamento é um tipo de provimento derivado que consiste no retorno do servidor em disponibilidade, sendo obrigatório o seu regresso em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com os do anteriormente ocupados. Vamos supor, vamos falar disso depois, na próxima aula possivelmente, a disponibilidade, mas quando uma administração pública ela extingue um cargo público, por lei, lembram? Ou ela verifica não ser mais necessário aquele cargo público, o servidor que está ocupando, que está investido naquele cargo, ele vai ficar disponível para a administração pública para ser aproveitado em outros cargos, desde que sempre nós tenhamos em mente que atribuições e vencimentos compatíveis. Eu não posso colocar um médico num cargo de engenheiro e o engenheiro num cargo de médico. Não dá. Tem que ter compatibilidade aí com as atribuições e também de vencimentos. Beleza? Dando sequência, temos a reintegração, que é a pessoa que foi demitida por decisão administrativa, e aí ele vai na justiça e consegue reverter aquela demissão, invalidar aquela demissão pelo processo administrativo ou judicial, e aí ele vai ser reintegrado aí ao cargo anteriormente ocupado. Se por um acaso o cargo que ele ocupava estiver extinto, ele vai ficar em disponibilidade, podendo haver o seu aproveitamento em outro cargo, como já disse, respeitadas as regras aí em relação à compatibilidade de atribuições e vencimentos.
Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem sem indenização, ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade. Beleza? Para finalizar aqui as nossas formas de provimento derivado, nós temos a recondução. A recondução consiste no retorno do servidor público estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou reintegração do anterior ocupante. Vamos supor que eu fui aproveitado em outro cargo, estou num cargo público, que antes a pessoa que ocupava tinha sido demitida aí por um processo administrativo disciplinar, mas conseguiu na justiça, né, a sua reintegração. Então ele vai voltar para o cargo que eu estou, vai pegar a minha camisa. A camisa que eu estou usando é dele, na verdade, né, porque está sendo reintegrado. Então eu vou ter que tirar minha camisa e dar para ele novamente. E aí, o que faz comigo? Eu vou ser aproveitado em outro cargo, sempre lembrando em relação à questão da compatibilidade aí dos vencimentos e das atribuições. Então eu posso ser aproveitado em outro cargo, ou eu posso retornar ao cargo que eu ocupava anteriormente. Isso é a chamada recondução. Está me reconduzindo ao cargo meu de origem, ou me reconduzindo a outro cargo, de forma a aproveitar os meus serviços. Tranquilo? Lembrando que essas formas de provimento aí que nós falamos agora, elas são formas de provimento derivado que existem em âmbito federal. Nem todos os municípios e estados vão ter todas essas formas de provimento derivado. Beleza? Mas a Constituição garante 3 formas de provimento derivado que, independente do ente da federação, vai ter que existir em seus estatutos. Quais são elas? A reintegração, aquela que vem por uma invalidade da demissão ou pelo processo administrativo ou pela justiça, a recondução, aproveitamento ou disponibilidade, beleza? Então, nós temos aí a reintegração, a recondução, o aproveitamento ou a disponibilidade, são formas de provimento que está na Constituição Federal, ou seja, todos os entes da federação devem ter essas formas de provimento. Beleza? Tranquilo? Muito fácil, não é mesmo? Então, até a próxima aula aí. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.